Subseção 3ª. Dos serviços em geral. Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios I. Da padronização considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. 2ª, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. 1º, na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados I. A responsabilidade técnica. 2ª, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens. 3ª, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 2º, na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição, ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado. E indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. 2ª, fixar salário inferior ao definido em lei, ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. 3ª, estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. 4ª, definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. V. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. 6ª, prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Art. 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando e o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, e 2ª, a múltipla execução for conveniente para atender à administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao e registro de ponto. 2ª, recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, e 13º salário. 3ª, comprovante de depósito, do FGTS. 4ª, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. V. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 6ª, recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva. Subseção 4ª. Da locação de imóveis. Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do artigo 74 desta lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção V. Das licitações internacionais. Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.
Primeiro, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Segundo, o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o primeiro deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Terceiro, as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Quarto, os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital, e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Quinto, as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. Sexto, observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais, que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 desta lei. Capítulo 3º. Da divulgação do edital de licitação. Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Primeiro, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Segunda, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Terceira, vetado. Segundo, vetado. Terceiro, encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. Quarto, na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Quinto, é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem, ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Sexto, vetado. Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNSP). Primeiro, vetado. Primeiro, sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Promulgação partes vetadas. Segundo, é facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão, ou entidade responsável pela licitação, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Terceiro, após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNSP, e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no segundo deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de para aquisição de bens, a 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. B. 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. Segunda, no caso de serviços e obras.
a 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. B. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais de obras e serviços especiais de engenharia. C. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. D. 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada, ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Terceira, para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Quarta, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica, ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Primeiro, eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Segundo os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente. E aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Segunda, fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Primeiro, a utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Segundo, a utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Terceiro, serão considerados intermediários os lances I, iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Segunda, iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Quarto, após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Quinto, nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Primeiro, a garantia de proposta não poderá ser superior a 1%, do valor estimado para a contratação. Segundo, a garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Terceiro, implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato, ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Quarto, a garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o primeiro do artigo 96 desta lei. Capítulo V. Do julgamento. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis.
Segunda, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Terceira, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Quarta, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Primeiro, a verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Segundo, a administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4º do caput deste artigo. Terceiro, no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Quarto, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%, do valor orçado pela administração. Quinto, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%, do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. I. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Segunda, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais, para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. Terceira, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Quarta, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Primeiro, em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por I. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. Segunda, empresas brasileiras. Terceira, empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Quarta, empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Segundo as regras previstas no caput deste artigo, não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Primeira negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Segunda negociação será conduzida por agente de contratação, ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Capítulo 6. Da habilitação. Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em I. Jurídica. Segunda, técnica. Terceira, fiscal, social e trabalhista. Quarta, econômico-financeira. Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. I.
poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. Segunda, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Terceira, serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Quarta, será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Primeiro constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Segundo, quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Terceiro, para os fins previstos no segundo deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria, por declaração formal, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Quarto, para os fins previstos no segundo deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Segunda, atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Primeiro, na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Segundo, quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Primeiro, as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Segundo, a habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Art. 66. A habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limitar-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita à apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Segunda, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do terceiro do artigo 88 desta lei. Terceira, indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Quarta,
prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for o caso. V. Registro ou inscrição na entidade profissional competente quando for o caso. Sexta, declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Primeiro, a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%, do valor total estimado da contratação. Segundo observado o disposto no caput e no primeiro deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50%, das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Terceiro, salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e segunda do caput deste artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Quarto, serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Quinto, em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 anos. Sexto, os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e terceira do caput deste artigo, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação. E será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Sétimo, sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Oitavo, será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e terceira do caput deste artigo. Nono, o edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%, do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. E, caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Segunda, caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. 11. Na hipótese do 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 3ª e 4ª do caput do artigo 156 desta lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Art. 68.
as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. I. A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Segunda, a inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, e ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Terceira, a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual, e ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. Quarta, a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. V. A regularidade perante a Justiça do Trabalho. Sexta, o cumprimento do disposto no inciso xxi do artigo 7º da Constituição Federal. Primeiros documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Segunda comprovação de atendimento do disposto nos incisos 3ª, 4ª e 5 do caput deste artigo, deverá ser feita na forma da legislação específica. Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: I. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Segunda, certidão negativa de feito sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Primeiro, a critério da administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Segundo, para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, e de índices de rentabilidade ou lucratividade. Terceiro, é admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Quarto, a administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo, ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Quinto, é vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Sexto, os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Art. 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser: I. Apresentada em original por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Segunda, substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Terceira, dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Vide Decreto número 10.922, de 2021, vigência. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Capítulo 7º. Do encerramento da licitação. Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: I. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Segunda, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Terceira,
proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Quarta, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Primeiro, ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Segundo motivo determinante para a revogação do processo licitatório, deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Terceiro, nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Quarto, ao disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Capítulo 8º. Da contratação direta. Seção I. Do processo de contratação direta. Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. I. Documento de formalização de demanda, e se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Segunda, estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Terceira, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Quarta, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. V. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Sexta, razão da escolha do contratado. Sétima, justificativa de preço. Oitava, autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta, ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado, e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2ª. Da inexigibilidade de licitação. Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de I. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Segunda, contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Terceira, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. H. Controles de qualidade tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente, e demais serviços de engenharia, que se enquadrem no disposto neste inciso. Quarta. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. V. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Primeiro, para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.
Segundo, para fins do disposto no inciso 2º do caput deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no país ou em estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Terceiro, para fins do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Quarto, nas contratações com fundamento no inciso 3º do caput deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Quinto, nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Segunda, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Terceira, justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Seção 3ª. Da dispensa de licitação. Art. 75. É dispensável a licitação. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, R$100.000. No caso de obras e serviços de engenharia, ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Vide Decreto número 10.922, de 2021, vigência. Segunda, para contratação que envolva valores inferiores a R$50.000, R$50.000, no caso de outros serviços e compras. Vide Decreto número 10.922, de 2021, vigência. Terceira, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Quarta, para contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. B. Bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300.000. R$300.000, vide Decreto número 10.922, de 2021, vigência. D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, IST, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. G. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. H. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior.
hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço, e a escolha do fornecedor ou executante ratificada pelo comandante da Força Militar. E abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. J. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público, como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. K. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Ali. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos 2ª e v do caput do artigo 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. V. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º a 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida lei. 6ª, para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. 7ª, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. 8ª, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. 9ª, para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública, e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. X. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. G. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo, ou com entidade de sua administração pública indireta, que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. 12. Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia. 13. Para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. 14. Para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública para prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. 15. Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos.
16. Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 12 do caput deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Primeiro, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e segunda do caput deste artigo, deverão ser observados. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Segunda, o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Segundo, os valores referidos nos incisos I e segunda do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Terceiro, as contratações de que tratam os incisos I e segunda do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Quarto, as contratações de que tratam os incisos I e segunda do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNSP. Quinto, a dispensa prevista na linha C do inciso 4º do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Sexto, para os fins do inciso 8º do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei, e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Sétimo, não se aplica o disposto no primeiro deste artigo às contratações de até R$8.000, R$8.000, de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. Vide Decreto número 10.922, de 2021, vigência. Capítulo 9. Das alienações. Art. 76. Alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. E tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de a dação em pagamento. B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso. C. Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso. D. Investidura. E. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. G.
alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. H. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. E legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. J. Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Segunda, tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de a doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. D. Venda de títulos, observada a legislação pertinente. E. Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. F. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível, por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Primeiro, alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Segundo, os imóveis doados com base na alínea B do inciso e do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Terceiro, a administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se-á e outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Segunda, pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. Quarto, a aplicação do disposto no inciso 2º do 3º deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. I. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Segunda, submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Terceira, vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico. Quarta, previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. V. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural, e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Sexta, limitação a áreas de que trata o 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Sétima, acúmulo com quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea I do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso 6º deste parágrafo. Quinto, entende-se por investidura para os fins desta lei a
Alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública, que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50%, do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta lei. Segunda, alienação, ao legítimo possuidor direto, ou na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina, e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Sexto, a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento, e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Sétimo, na hipótese do sexto deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação,